Deus, irmãos, estamos aqui mais uma vez para assim cultuarmos ao nosso Deus na beleza da sua santidade. Irmãos, sem mais delongas, abram vossas Bíblias no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 22. Hoje iremos dar continuidade ao estudo do livro de Mateus, do Evangelho que segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 22. Diz assim a palavra de Deus. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou: amigo, como você entrou sem veste nupcial? Como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que o serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-nos para fora nas trevas. Lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Oremos ao nosso Deus. Bendito Deus, eterno e poderoso Pai, em nome do teu bendito e poderoso Filho Jesus, eu te peço, Deus, perdão pelos pecados que eu vi, que eu cometi e os que eu não vi. Santo e eterno Deus, estamos, Deus, mais uma noite aqui, mais uma vez, com esse riquíssimo privilégio que o Senhor nos deu, de aprendermos da parte do Senhor. Deus, obrigado por mais essa oportunidade. Eu agradeço ao Senhor pela palavra a qual foi lida, e rogo, suplico ao Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, me usa, Deus, como um canal de transmissão da tua palavra. Me enche, Deus, com o teu poder santo. Deus, que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas que teu santo e poderoso Espírito me use, Deus, poderosamente, para que eu venha ter o entendimento correto da palavra e assim expor a mesma de conformidade foi inspirada pelo teu poderoso e santo Espírito. Santo Deus, leve essa palavra a cada coração que vai ouvir esse sermão, para que juntos nós possamos aprendermos e crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, Deus, te agradeço, em nome do teu majestoso e amado Filho Jesus. Amém. Graças ao nosso bendito Deus, estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra do nosso Deus. Irmãos, hoje, dando continuidade ao estudo do Evangelho que segundo escreveu o apóstolo Mateus,
Iremos estudar acerca da parábola do banquete de casamento. Essa parábola a qual Jesus contou, e no caso aqui, Jesus ele está contando uma série de parábolas. Uma parábola, como em outra ocasião, eu já mencionei, já ensinei, que Deus ele costumeiramente, ele se atribuía de parábolas na época do Antigo Testamento, para ensinar verdades ao seu povo. Na Nova Aliança, na época neotestamentária, não foi diferente. O Deus Filho encarnado, ele também, de acordo com Deus Pai, até porque o Deus Filho, ele tem a mesma essência do Deus Pai, como também o Deus Espírito Santo. Não são três deuses, mas sim, um só Deus, que subsiste em três pessoas distintas. O Deus Filho, ele gostava muito de ensinar a sua palavra por parábolas. E mais uma vez aqui, Jesus, ele no capítulo 22, que segundo escreveu o apóstolo Mateus, ele nos ensina preciosas verdades acerca do reino de Deus, e mais uma vez, por parábolas. A parábola do banquete de casamento, ela começa, ou Jesus começa falando assim, versículo 1 do capítulo 22. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Irmãos, Jesus nos conta essa parábola. Ele diz que o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Quando ele diz que o reino dos céus é semelhante, ele demonstra que a história que ele vai contar tem princípios relacionados com o reino de Deus. E diz Jesus na parábola que um rei preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Ou seja, eles recusaram o convite. De imediato, eu quero deixar bem claro para os irmãos que Jesus, ao contar essa parábola, e ele fala que um rei preparou um banquete de casamento para o seu filho. Esse rei na parábola que Jesus fala é o próprio Deus Pai. Esse filho que Jesus ele fala na parábola é o próprio Jesus Cristo, o Deus Filho.
E diz o texto, ou seja, o versículo 3, que esse rei enviou os seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram. E quem são esses servos? Que Jesus, no caso, conta que esse rei enviou para que viessem fazer um convite àquelas determinadas pessoas. Esses servos, irmãos, são, na verdade, os profetas veterotestamentários, ou seja, do Antigo Testamento, que pregavam acerca do Filho de Deus que viria ao mundo para salvar toda a humanidade. O próprio João Batista, ele pregava, ou veio com o intuito, como o profeta Isaías bem profetizou acerca dele, que ele iria preparar o caminho para que o Filho de Deus chegasse, para que o grande rei ele chegasse, ou seja, ele viria, ou veio como percussor de Jesus Cristo. E o que aconteceu? Como aprendemos em parábolas anteriores, os religiosos, os chefes dos sacerdotes rejeitaram o convite feito por João Batista. Rejeitaram esse convite gracioso, maravilhoso, majestoso. E quem são as pessoas que rejeitaram esse convite aqui de imediato? Os judeus, irmãos. E como iremos aprender no decurso da parábola, principalmente os líderes religiosos rejeitaram o convite de Jesus, rejeitaram o convite de Deus de se reconciliar com a pessoa bendita de Deus, através de Jesus Cristo, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, e que ninguém chega ao Pai, a não ser por Ele próprio, Jesus Cristo. Irmãos, veio à minha mente agora o texto que foi escrito aos Hebreus. Horrenda coisa, ou horrível coisa, é cair nas mãos de um Deus irado. É pisar o sangue da nova aliança, irmãos. Mas graças a Deus, como estamos, ou aprendemos, em parábolas anteriores, que os líderes religiosos, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei rejeitaram esse convite. Sobretudo, irmãos, ou seja, acima de tudo, prostitutas, ladrões, malfeitores, homicidas, publicanos, pecadores em geral, eles, ao ouvirem o convite de Jesus Cristo, eles abriram o coração e se renderam ao evangelho da graça, ao evangelho que transforma. E diz Jesus Cristo que essas pessoas receberam o perdão de seus respectivos pecados. Glórias a Deus, irmãos. Aleluia! Glórias a Deus nas alturas. Porque Jesus Cristo, irmãos, Ele veio para nos reconciliar com Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir.
De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Irmãos, o que é que acontecia na época dos tempos bíblicos? Sempre que um rei, uma autoridade, ou um homem qualquer, ele dava uma festa, ele enviava, segundo a tradição judaica, 2 convites. O primeiro convite que ele enviara era convidando as pessoas para participarem daquela festa. Segundo a tradição judaica, ou no próprio dia da festa, ou um dia anterior à festa, aquele homem, ele enviara outro convite, e que seus servos iam pessoalmente a essas pessoas, ou no próprio dia da festa, ou um dia anterior, novamente reforçando aquele convite, fazendo um segundo convite para que aquelas pessoas, elas viessem para aquela festa, seja de casamento, seja qual for a festa. É por isso que Jesus aqui, ele contando a parábola, ele diz que aquele rei, ele chamou os seus servos e enviou o primeiro convite, e as pessoas que foram enviados aqueles convites, eles não quiseram vir. Entretanto, o próprio dono da festa chamou outros servos e disse que e falou com eles para irem novamente, dizer que a festa já estava preparada, ou seja, já estava tudo pronto. E tinha matado bois, novilhos, tudo gordo e cervados que estavam sendo preparados para aquela festa, para o banquete de casamento. Versículo 5 diz: Mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Irmãos, mais uma vez, aqueles homens, eles não deram a atenção ao convite que aquele rei, ele fizera aqueles seus convidados. O primeiro convite que foi feito, eles disseram que não iam, rejeitaram. O rei novamente torna a fazer o convite, manda outros servos, diz que já estava tudo preparado para o banquete, e eles dizem novamente que não deram, no caso, não deram atenção e saíram. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Versículo 6. Os restantes agarraram os servos, maltrataram-nos e os mataram. O restante agarraram os servos, maltrataram e os mataram. Irmãos, como essa parábola aqui está sendo contada para os judeus ali em Israel, isso é bem óbvio. E principalmente os chefes dos sacerdotes, os fariseus, os escribas que costumeiramente eles se aproximavam de Jesus não com o intuito de aprender, mas com o intuito de colocar Jesus à prova. Jesus, a intenção de Jesus aqui é mostrar àquelas pessoas as verdades do reino de Deus. E quando novamente Jesus contando a parábola, ele diz que ele envia, que o rei envia outros servos para dizerem, fazerem novamente, ou convidarem novamente as pessoas. Diz o texto que, mas eles não deram atenção,
Uns foi para o seu campo, outros foi para os seus negócios. O restante agarraram os seus servos, maltrataram-nos e os mataram. Irmãos, a ideia aqui, que alguns teólogos dizem, é que essas pessoas que não deram atenção, e um foi para o seu campo e outros para os seus negócios, isso representa aqui as pessoas comuns de Israel, os populares de Israel, e o restante aqui que agarraram os servos e os mataram-nos e os maltrataram-nos e os mataram, são exatamente os líderes religiosos, irmãos, os reis, aquelas pessoas que representavam o povo de Israel, que Deus levantara aquelas pessoas exatamente para que elas viessem ensinar a verdade de Deus, ou as verdades de Deus ao povo de Israel. E o que eles fizeram? Rejeitaram o convite da graça, rejeitaram o convite que Deus lhe fizera, para que eles viessem se arrepender de seus pecados. O versículo 7 diz: o rei ficou irado e enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Irmãos, esse versículo aqui, ele nos faz entender exatamente o que aconteceu em 70 da era cristã. Porque o povo de Israel rejeitou Jesus, rejeitou o Filho de Deus, rejeitou o Salvador da humanidade. E ao rejeitar, Jesus disse, ele profetizou, disse claramente, que eles iriam se arrepender duramente, por ter rejeitado a sua palavra, rejeitado a salvação de Deus. E o que nos chama a atenção aqui, é que quando Jesus, contando essa parábola, diz que o rei ficou irado, ou seja, esse rei aqui representa Deus, e enviou o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Esse Deus aqui representa Deus, esse rei aqui representa Deus, e esse exército aqui, que invadiu aquela cidade, isso nos fala, irmãos, acerca do exército romano que entrou no ano 70 da era cristã em Jerusalém, e destruiu por completo o templo, e não ficou pedra sobre pedra, exatamente da forma que Jesus tanto predisse. Alguém pode perguntar, mas Romualdo, por que Deus ele chama, se você diz que esse exército aqui foi o povo romano, Deus chama o exército romano de povo, exército dele? Irmãos, a gente tem que entender que Deus é soberano. Deus lá no Antigo Testamento, ele chamou Nabucodonosor de meu servo, ele chamou Ciro de meu ungido. Deus é soberano, irmãos. A Bíblia diz que Deus é o Senhor dos exércitos. Deus, ele não é simplesmente um capitão, um coronel, um major, um general de um exército, não. Ele é o Senhor dos exércitos, irmãos. Portanto, Deus, ele faz aquilo que ele quer, na hora que ele quer, com quem ele quer e da forma que ele bem entender. Isso nós temos que ter com clareza em nossas mentes. Deus é soberano. Deus faz tudo o que ele quer, irmãos. E aconteceu dessa mesma forma. O povo de Israel rejeitou a Cristo, e no ano 70 da era cristã, irmãos, o general Tito adentrou a cidade de Jerusalém, destruiu os muros, levou muitos cativos e matou muitas pessoas, irmãos. Versículo 8: então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto,
mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Agora Jesus, dando continuidade à parábola, ele diz que o banquete está pronto, mas só que os servos não eram dignos. E orienta, ou seja, ordena aos seus servos que eles vão pelas esquinas e convidem para o banquete todos os que encontrarem. O versículo 10 diz assim: Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala de banquete de casamento ficou cheia de convidados. Irmãos, quando Jesus contando essa parábola, ele diz que os seus convidados, os primeiros convidados que ele convidara 2 vezes, não eram dignos de estarem na festa porque rejeitaram o convite. Ele ordena aos seus servos que eles vão pelas esquinas, pelas ruas, e chamem todas as pessoas que encontrarem. A ideia aqui é que o povo de Israel rejeitou o Messias, rejeitou o Filho de Deus. E quando o povo de Israel rejeitou, como foi citado aqui por mim no último domingo, que o evangelista, o apóstolo João escreveu no capítulo 1 do evangelho que leva o seu nome, versículo, se eu não me engano, 10, 11, 12 e 13, que Jesus veio para os seus, no caso os judeus, e os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no nome de Jesus Cristo, aos que se entregarem completamente a Cristo, aos que decidirem viver de conformidade à palavra dele, não a qualquer um, irmãos, que possa dizer: eu sou cristão, eu faço a vontade de Deus, eu já ando de conformidade à vontade de Deus. Mas anda, você obedece a palavra? Porque o texto que o evangelista João escreveu diz claramente: aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, os quais não nasceram da vontade do homem, os quais não nasceram do sangue, mas aquele que nasceu de Deus, aquele que foi regenerado, aquele que o apóstolo São Paulo diz na sua segunda carta, que ele escreveu aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, aquele que se tornou nova criatura, aquele que está crescendo no conhecimento de Deus, aquele que mesmo sendo falho, mesmo sendo pecador, mesmo errando, mesmo caindo, ele não se contenta mais com o pecado, é aquele que ama a palavra de Deus, é aquele que se deleita em estar com os irmãos, é aquele que ama em estar nos cultos, nas evangelizações, pregando a palavra de Deus. É o que nasceu de novo, irmãos, não é qualquer um. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. A ideia aqui, irmãos, que alguns teólogos citam, é exatamente os gentios, que a salvação, ao ser rejeitada pelos judeus, Deus concedeu aos gentios. Interessante também é que nesse banquete de casamento, onde os primeiros convidados rejeitaram o convite, a parábola vai nos contar que Jesus chama, ou o rei chama outros servos, e ordena aqueles servos que vão
de esquinas, nas esquinas, nas ruas, convidar todas as pessoas que encontrarem. E o que me chama a atenção é que os servos obedeceram a palavra e fizeram os convites. E foram reunidos naquele banquete de casamento pessoas boas e ruins, pessoas boa e má. Irmãos, Jesus aqui nos mostra a ideia exatamente do chamado do Evangelho para todas as pessoas. A ideia de Jesus é essa, Gilberto, de mostrar o chamado do Evangelho que é para todas as pessoas. Não é à toa que o próprio apóstolo João, no capítulo 3, versículo 16, do Evangelho que leva o seu nome, ele registra as palavras de Jesus dizendo que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho, ou filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não perecesse, ou seja, não passasse, ou não fosse condenado eternamente, mas tivesse a vida eterna. Ou seja, o convite é oferecido a todas as pessoas, sem fazer acepção de nenhuma, sem exceção, Gilberto, não sem distinção, como Hernandes Dias Lopes, que eu tenho como um grande pregador, um dos melhores pregadores do mundo hoje, mas não concordo com ele nesse ponto, que ele fala que é sem distinção, mas não é sem distinção, é sem exceção, porque a palavra distinção e exceção tem diferença, e traz uma diferença até um tanto complicada se aplicarmos a esse contexto desse versículo. O convite é feito a todas as pessoas, pessoas boas e pessoas más, pessoas boas e pessoas ruins, e isso se refere ao convite universal que Deus ele faz a toda a humanidade. E isso, Gilberto, nos traz a explicação de muitas e muitas coisas da igreja, e que se nós não tivermos conhecimento do Evangelho, a gente não consegue entender. Existem pessoas no meio da igreja, que elas cantam, que elas pregam, que elas até se tornam líderes religiosos, que elas gostam de evangelizar, que entre aspas, elas gostam de fazer a obra, apesar que infelizmente o intuito do coração dessas pessoas é um intuito fútil, é um intuito egocêntrico, é um intuito egoísta, é um intuito no qual elas procuram unicamente reconhecimento e status. Elas procuram satisfazer o Deus dela, que é o ventre, que é o seu próprio ser, mas gostam. Todavia, irmãos, a igreja, ou o convite que Deus ele faz à humanidade, no geral, universal, esse convite, como diz essa parábola claramente, é a todas as pessoas. Agora, como iremos aprender na parábola, versículo 10, então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Versículo 11, mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial, e lhe perguntou, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Irmãos, segundo a tradição judaica, e muitos teólogos também concordam, que toda vez que um homem, um rei, um governante, um homem comum,
ele dava uma festa, ele proporcionava para os convidados vestes para aquela festa, principalmente em época de casamento. Alguns teólogos, eles chegam a afirmar isso, que eles proporcionavam essa veste. Aí nós vamos entender, quando diz que, no versículo 11 diz, quando o rei entrou para ver os convidados, notou um ali que não estava usando veste nupcial e lhe perguntou: amigo, como você entrou sem veste nupcial? O homem emudeceu. Ou seja, vem cá, calma aí. Jesus conta a parábola que esse rei convidou os primeiros convidados, eles recusaram. E depois esse rei, ele chegou e falou: vão pelas esquinas e ruas e convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. E como é que esse rei agora, ele está dizendo que ele está achando estranho o homem que encontrou sem veste nupcial? Exatamente porque, como foi explicado aqui anteriormente, porque o rei proporcionava para os convidados as vestes para a festividade. E ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que o serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, da forma que o rei, ele proporcionava as vestes nupciais para a festividade de casamento, Jesus também, ele ao morrer na cruz do Calvário, a expiação que ele fez, ela foi universal, ela é ilimitada, ela alcança todas as pessoas que nasceram, que estão vivas, que morreram e que irão nascer. O mais vil pecador, essa expiação alcança. Abram aí. Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 7, para nós vermos pelas Escrituras, o que as Escrituras nos fala acerca de vestes nupciais. 19, do 7 em diante. Do 6 em diante, diz assim: Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhes glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Irmãos, quem é a noiva do Cordeiro? A igreja. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, ou seja, do Filho de Deus, e a sua noiva já se aprontou, a igreja. Para vestir-se foi-lhe dado um linho fino, brilhante e puro. O linho fino são exatos justos dos santos. Irmãos, o linho fino são exatos justos dos santos. Abram aí. Efésios capítulo 4.
versículo 24. A partir do versículo 20. Todavia, não foi isto que vocês aprenderam de Cristo? De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe com desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Irmãos, Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 5. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas, e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Irmãos, lembram que eu disse aqui no início do sermão que um rei, ao preparar um banquete de casamento, ou um governante ao dar uma festa, ele proporcionava aos convidados suas vestes. Ele convidava, o convite era da parte dele. Entretanto, a veste também, o convite era da parte dele, a veste também, ele proporcionava. Entretanto, o aceitar o convite e o vestir-se com a veste de linho fino, cabia quem? Aos convidados. Da mesma forma, irmãos, aprendemos aqui também que quando a Bíblia Sagrada trata de linho fino, de vestes nupciais, aprendemos que em Apocalipse, as vestes que Deus nos concedera foi a santidade. Por quê? Porque a salvação ela tem 3 etapas. Nós fomos salvos, estamos salvos e seremos salvos. Passado, presente e futuro. Primeira etapa, justificação. Segunda etapa, santificação. Terceira etapa, glorificação. Portanto, irmãos, a salvação que Deus nos deu, ou o convite que foi oferecido a toda a humanidade, convite esse de salvação, é como essa parábola foi contada por Jesus. Ela cabe a toda e qualquer pessoa, seja quem for. E todos são convidados. É por isso que na parábola Jesus conta que os servos daquele rei encontraram pessoas boas e más e chamaram todas. Agora cabe a cada pessoa que foi convidado a participar desse banquete de casamento, quiserem se vestir com a veste nupcial, que são
linho de justiça. A Bíblia diz que, como lemos em Efésios, lemos também em Colossenses, um texto que corroborou, ou seja, confirmou o que Paulo disse em Efésios, ele confirma, ele corrobora em Colossenses, que nós temos que nos vestir do novo homem, que é a imagem de Deus. E se nós não se vestirmos desse novo homem, não existe possibilidade alguma de termos ou de vestirmos essa veste nupcial e termos esse linho fino que são a justiça dos santos, de praticarmos qualquer ato de justiça, se não nos revestirmos desse novo homem. Se continuarmos nas mesmas práticas que vivíamos anteriormente, pecando, desobedecendo, seguindo o curso deste mundo, andando de conformidade os nossos pensamentos pecaminosos, prazeres enganosos, iremos unicamente provar da ira de Deus, irmãos. Entretanto, se nos vestirmos do novo homem, criado à semelhança de Deus, homem esse vestido de vestes santas, que não só é um ouvinte da palavra de Deus, mas é um praticante, mas é um crente atuante, um guerreiro que está em pleno combate, um guerreiro que tem prazer em praticar a palavra de Deus, um guerreiro que tem prazer em dar a sua cara a bater, a sofrer pelo Evangelho, e se revestir desse novo homem, irmãos. Ele com certeza, naquele grande dia da festa, ele não vai ouvir da boca daquele rei: amarrem-lhe e joguem-no nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. Ele vai ouvir simplesmente essa palavra: vinde, bendito do meu Pai, para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Porque são essas palavras que Jesus Cristo, Ele assim nos falou e nos ensinou. E são essas, irmãos, que nós que decidimos seguir a Cristo, nós temos que nos dedicar dia a dia, noite e dia, para ouvirmos da boca do nosso Salvador. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que o serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Irmãos, termino esse sermão, concluo esse sermão com as palavras do versículo 14: pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aprendemos nesta noite, pela uma parábola que Jesus ele contou, que um rei, que como foi explicado aqui, esse rei nos faz entender a pessoa de Deus. Esse rei deu um banquete para o seu filho, e esse filho, nós entendemos que é Jesus, e que ele convidou alguns convidados, e eles rejeitaram o primeiro e o segundo convite. Aí esse rei, ele diz aos seus servos que vão pelas esquinas e convidem todas as pessoas que estiverem. E assim os seus servos fizeram, convidaram pessoas boas e ruins. E nós entendemos, irmãos,
esse ponto da parábola como o convite do evangelho aos gentios e a todas as pessoas. Todavia, um homem que ali estava, não estava usando veste nupcial. E como aprendemos na parábola, que os reis, quando davam a festa de casamento, eles proporcionavam as vestes nupciais. Da mesma forma, Jesus também, irmãos, ele proporcionou, ele nos deu a salvação gratuitamente. A todas as pessoas, a salvação é dada. Agora cabe a cada um, irmãos, de nós, querermos esse convite, aceitarmos esse convite, nos revestirmos do novo homem, criado à imagem de Deus, ou continuarmos da mesma forma. Irmãos, o que me chama bastante atenção e me deixa triste, é que não só eu, mas vocês que vão ouvir esse sermão, os irmãos que estão aqui, no caso, fazendo a gravação, sabem muito bem, irmãos, que quantas e quantas pessoas que estão dentro das igrejas, elas não estão vestidas com vestes nupciais, elas não estão vestidas ou revestidas com esse novo homem, criado à imagem de Deus. Elas continuam da mesma forma, carnais, pecadoras, desobedientes, contendeiras, provocando rebeliões dentro da igreja, sem compromisso algum com a obra de Deus. E pelo incrível que pareça, essas pessoas se acham que vão alcançar ou têm a salvação. Não tem, porque a Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram. Ou seja, se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu era fofoqueiro, eu não sou fofoqueiro mais. Se eu era mentiroso, eu não sou mentiroso mais. Se eu era veaco, eu não sou veaco mais. Se eu era um mau caráter, eu não sou um mau caráter. Eu tenho agora o caráter de Deus, irmãos. É isso que a Bíblia nos ensina. Irmãos, uma coisa eu quero que aconteça conosco, é que nós não venhamos nos enganar, irmãos. Pensarmos que simplesmente porque agora, eu antigamente eu bebia, fumava, eu jogava apostado, eu era viciado em drogas, eu fumava maconha, eu roubava, eu traficava, hoje eu não faço isso mais, agora eu vou ser salvo. Não, isso faz parte, é claro, faz parte. Entretanto, a Bíblia nos orienta a revestirmos por completo do novo homem. E infelizmente, muitas pessoas que estão dentro da igreja, eles não se revestiram desse novo homem. Pessoas que estão dentro da igreja, fornicando e não estão nem aí com nada, com o que possa acontecer, achando que fornicação é um pecadozinho, que eu pratiquei a fornicação agora, peço perdão a Deus, e Deus me perdoou, sabendo que eu vou praticar amanhã. Não, irmãos, isso é uma autoevidência de quem não se converteu, isso é uma autoevidência de quem não se revestiu do novo homem, porque cair no pecado de fornicação, da mentira, do engano, de roubar, de drogas, da bebedice, isso qualquer um de nós podemos cair, infelizmente, porque nós somos pecadores. Todavia, permanecer no pecado é uma autoevidência que nós não somos crentes e não temos parte alguma com o reino dos céus. Se contentar com o pecado, com a desobediência a Deus. Como é que eu amo a Deus, que eu sei que eu estou desobedecendo a Ele, que eu estou afligindo a lei dEle, que eu estou quebrando o mandamento dEle? Irmãos, nós temos que termos consciência de uma coisa: Deus, como foi dito nessa parábola,
Ele ama a todos, Ele quer salvar a todos. Agora, Ele concedeu liberdade de escolha à humanidade, não livre-arbítrio. A humanidade não tem livre-arbítrio. Ele concedeu liberdade de escolha à humanidade. Na sua soberania, Deus concedeu isso ao homem. Então, cabe a cada um querer se revestir esse novo homem. O que a gente vê hoje, irmãos, infelizmente, é pessoas dentro da igreja que são mentirosas, que fornicam, que traem seus maridos ou suas mulheres, mentirosos, veacos, trapaceiros, homossexuais. Como ontem uma pessoa chegou para mim e contou que uma pessoa que canta, que prega, que faz parte de uma igreja e já é bem mais velha no evangelho do que eu, e fica dando em cima, a falta de caráter cristão, fica dando em cima de pessoas nas redes sociais, de homens. Irmãos, essas pessoas, irmãos, estão se enganando na igreja. Esses pastores mau caráter, que não tem compromisso com o reino, que diz, semelhantemente lá em Isaías, Gilberto, os falsos profetas, eles diziam assim na época de Jeremias, que a paz, e aonde não havia paz, aonde o povo estava em pecado com Deus, da mesma forma é hoje, o povo completamente afastado de Jesus, e esses pastores não querem nem saber, porque estão recebendo cacau, a bufunfa, estão aumentando seus patrimônios, e deixando o rebanho de Deus viver de qualquer forma. Até porque, irmãos, no momento que ele aceita uma coisa dessa em sua respectiva igreja, ele está mostrando ou passando a imagem que o evangelho é uma coisa banal, está ridicularizando, banalizando o evangelho, escandalizando. Por isso que a Bíblia diz, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Os escolhidos são aqueles que decidirem em seus corações obedecerem a palavra de Deus, receberam esse convite que foi feito universalmente a todas as pessoas e decidiram seguir a Cristo até o fim. Que Deus em Cristo, irmãos, Ele aplique suas respectivas palavras que foram pregadas hoje em nossos respectivos corações.